Você já teve a sensação de que a sua vida amorosa poderia estar diferente, mas não está? Por que você simplesmente não age? Você pensa em chamar alguém para sair e deixa para amanhã. Você pensa em responder aquela mensagem com interesse, mas responde seco. Percebe que o relacionamento está esfriando, mas evita tocar no assunto. E no fundo você sabe, não é que você não queira, não é que você não se importe. É como se alguma coisa dentro de você puxasse o freio. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a falta de atitude no amor. Tanto para conhecer novas pessoas, quanto para manter um relacionamento saudável e principalmente sobre como vencer isso em 3 passos possíveis, realistas e emocionalmente maduros. Porque simplesmente dizer, nossa, tenha mais atitude, não ajuda ninguém, não é? Se fosse só isso, você mesmo já teria feito. Quando alguém fala que um homem não tem atitude, isso costuma soar como crítica, como se fosse um desinteresse, um comodismo ou uma fraqueza. Mas na maioria das vezes, o que existe ali é medo. E o medo raramente aparece com esse nome. Ele vem disfarçado de procrastinação, de excesso de análise, de desculpas racionais, de frases como, não é o momento, depois eu vejo isso, se ela quiser mesmo, ela demonstra, coisas desse tipo. Mas lá no fundo existe algo muito humano, o medo de se expor, o medo de não ser correspondido, o medo de ouvir um não, o medo de parecer insuficiente, medo de confirmar uma insegurança antiga. E o cérebro humano é extremamente sensível à rejeição. A rejeição ativa áreas do nosso cérebro semelhantes às da dor física. Ou seja, quando você imagina que pode ser rejeitado, o seu corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real, entendeu? O coração acelera, a respiração encurta, a mente começa a criar cenários negativos e você trava. Isso acontece com o homem solteiro que não consegue iniciar uma conversa com alguém que se interessou, e acontece também com o homem que já está em um relacionamento, mas evita propor algo novo, evita conversar sobre um incômodo, evita demonstrar mais claramente o que sente. A dinâmica é a mesma, evitar o desconforto imediato. Só que o que você evita hoje vira frustração amanhã. Quando você não toma iniciativa para conhecer alguém, você começa a criar narrativas internas, do tipo, ela deve ter alguém melhor, eu não sei o que falar, eu vou estragar tudo. E essas narrativas vão ganhando força porque você não testa a realidade, você fica preso no campo da imaginação. E a imaginação ansiosa é sempre mais cruel do que a experiência real. Guarde isso que eu estou falando para você. Dentro de um relacionamento, a falta de atitude assume uma outra forma. Você deixa de propor programas, de criar momentos de conexão, de fazer perguntas mais profundas, de demonstrar desejos, de falar sobre o futuro. Você espera que a outra pessoa tome a frente, espera que ela adivinhe, espera que as coisas se ajustem sozinhas. Mas relacionamento não se sustenta nesse automático. Quando a iniciativa desaparece, a sensação de presença também diminui. E presença emocional é um dos pilares da atração e da construção de vínculos. Se você está sempre aqui no canal, você sabe disso, porque eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Então existe uma verdade difícil aqui, mas ela é muito libertadora. Muitas vezes você não age porque está tentando proteger uma versão sua que já sofreu. Talvez você já tenha sido rejeitado de forma marcante. Talvez já tenha vivido um relacionamento onde se sentiu desvalorizado. Talvez tenha aprendido lá atrás que se expor é perigoso. Então, o seu sistema emocional cria uma estratégia. E o que ele vai dizer para você? Melhor não arriscar tanto. O problema é que essa estratégia evita a dor da rejeição, mas também evita a chance de viver conexão. Você fica seguro, mas distante, confortável, mas frustrado. E isso começa a corroer sua autoestima de forma silenciosa.
Entende o perigo? Porque no fundo você sabe que poderia estar fazendo mais. Bom, então agora vamos falar sobre a solução para isso. Como vencer a falta de atitude no amor? Primeiro passo, pegue o seu caderninho e anote aí. Regule o seu estado antes de agir. Você não vai vencer a falta de atitude brigando com ela. Você precisa entender que quando está ansioso ou inseguro, o seu corpo entra em modo de proteção. E nesse modo, agir vai parecer sempre muito perigoso. Então, antes de tomar qualquer iniciativa, observe seu corpo. Como está a sua respiração? Seu peito está apertado? Seus ombros estão tensos? Sua mente está antecipando fracasso? Geralmente acontece isso. O que você vai fazer para diminuir esses sintomas? Respire de forma lenta e profunda. Então, inspire contando até 4, solte contando até 6. Faça isso por alguns minutos, ok? Parece simples, mas isso regula o seu sistema nervoso. Quando o corpo está menos ativado, a mente ganha espaço para agir com mais clareza. Segundo passo, continua anotando aí. Transforme atitude em microações consistentes. Olha o que eu quero dizer com isso. Muitos homens acreditam que atitude precisa ser algo grande, impactante, impressionante. Não precisa, não. Atitude emocional começa pequena. Então, olha algumas ideias. Mandar uma mensagem clara e respeitosa. Fazer um convite direto, mais simples. Coisa simples, mas faça o convite. Demonstrar interesse de forma genuína. Se você está dentro de um relacionamento, proponha um momento juntos. Algo que vocês vão fazer juntos, pode ser alguma coisa diferente. Perguntar algo que vá além de coisas superficiais. Elogiar alguma coisa específica. O que eu quero dizer é que microações repetidas constroem confiança interna. O cérebro aprende pela experiência. Então, cada pequena ação realizada, independentemente do resultado, reduz o medo da próxima, independentemente do resultado. Entenda uma coisa, acompanhe aqui comigo. A confiança não vem antes da ação. Confiança vem depois da repetição. Terceiro passo que você vai fazer. Aceite o risco como parte do processo. Simples, aceitar o risco como parte do processo. Aqui está o ponto central. Você pode ser rejeitado, pode ouvir um não, pode perceber que o interesse não é recíproco, pode perceber que o relacionamento precisa de ajustes. E isso dói, eu sei que dói, mas a dor da rejeição é pontual. Agora, a dor de nunca tentar é uma dor constante. E se você está nisso, você sabe do que eu estou falando. Agora, antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não está na nossa comunidade, entra agora porque você está perdendo tempo. O link dela está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E também para aqueles que já estão aqui já faz um tempo e já me conhecem, vocês estão me perguntando no privado sobre o meu livro digital, que é esse aqui. Eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo, no comentário fixado. E como vocês sabem, eu já disse que esse livro é um abridor de consciência. Você vai entender muito mais sobre você e sobre os padrões que você repete, que pode estar interferindo de forma negativa na sua vida social, profissional e nos seus relacionamentos. Então, voltando, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando você age com respeito, você já está fortalecendo a sua própria identidade. A atitude não é controlar o resultado. A atitude é assumir a sua parte no processo. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante deixar claro: tomar atitude não é insistir sem limite, não é ficar pressionando as pessoas, não é ultrapassar o espaço do outro. Atitude é iniciativa com responsabilidade afetiva. É se posicionar com clareza e respeitar a resposta que você vai ter. O que eu vejo muitas vezes acontecer? Muitas pessoas confundem atitude com performance. Acham que precisam ser ousados,
dominantes, impecáveis, principalmente talvez os homens aí, né? Mas a atitude verdadeira é coerência entre o que você sente e o que você faz. Se você gosta, demonstra. Se quer conhecer, convida. Se você está incomodado, conversa. Se você quer melhorar o relacionamento, propõe algo. Simples assim. Difícil emocionalmente, mas simples estruturalmente. Agora acompanhe aqui comigo. Eu quero que você pense em algo concreto. Onde você tem se omitido por medo? Pense nessa pergunta, responde aí para você. Qual pequena ação você pode dar hoje? Não amanhã, hoje. Pode ser uma mensagem que está pendente, uma conversa que você vem adiando, um convite que você já pensou em fazer. Você não precisa virar uma outra pessoa, você precisa apenas começar a agir um pouco mais do que ontem. Tem uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos, qual é o 1% que você pode fazer hoje para você se sentir melhor do que ontem? E daí amanhã você vai pensar a mesma coisa. Qual é o 1% que eu posso fazer hoje para eu me sentir melhor? E sabe de uma coisa? Toda vez que você age apesar do medo, você reescreve a sua história interna. Você deixa de ser o homem que se esconde e passa a ser o homem que participa. A falta de atitude no amor não é um destino, é um padrão. E padrões podem ser modificados com consciência, prática e maturidade emocional. Você não nasceu para assistir a própria vida amorosa de longe. Você nasceu para participar dela com presença, dignidade e responsabilidade. E como você bem sabe, aqui a gente trabalha com maturidade emocional de verdade, sem fórmulas mágicas e sem promessas vazias. Então, guarda essa frase que eu vou dizer para você agora. Você não precisa esperar e se sentir completamente pronto para agir. Muitas vezes é a ação que vai construir a prontidão que você está esperando. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!